Olá, nesse nosso trabalho da gestão ambiental urbana, eu chego então agora, na sequência do que eu venho falando sobre o gerenciamento do risco dos desastres ambientais, na parte de falar um pouco dos planos de ação de emergência, que é uma parte que no Brasil a gente é fraco, né? Muitas vezes o risco é conhecido e só se trabalha dentro da ilusão de que a gente pode controlar o risco, dizendo tome cuidado para não acontecer, exigindo isso através do licenciamento, por exemplo. Mas, na verdade, tem uma falha nessa postura gerencial que eu vou apresentar para vocês. Bom, gerenciar o risco, então, a gente viu que é reduzir probabilidade de algum evento. Isso a gente já falou um tanto. E reduzir as consequências caso ele aconteça. O jeito de você estar preparado para reduzir as consequências de algo que pode acontecer é você ter um bom plano de ação de emergência. Esse é um termo genérico, né? Você então sabe o tipo de emergência que pode enfrentar e você tem um plano para reconhecer a situação, para ver que está acontecendo alguma coisa é, fora do padrão habitual, que aquilo precisa de uma resposta que não pode ser apavorada, mas tem que ser breve, tem que ser imediata, porque se você conseguir agir bem, você vai mudar o resultado do que está acontecendo, né? Pode salvar vidas, por exemplo. Por isso também se fala de planos de resposta rápida, enfim, são terminologias. Muito bem, primeira ideia importante. Um bom gerenciamento dos riscos, ele não pode se apoiar na ideia de que nunca vai acontecer o acidente. Já falamos disso, mas enfim, você tem que fazer o trabalho para aquilo que pode acontecer, um acidente, em qualquer atividade, onde aquilo que pode acontecer, você trabalha, se você sabe que se não tomar certos cuidados, você vai ter um acidente, então você trabalha para evitar as circunstâncias, né? Então, em geral, pai e mãe, por exemplo, vão ensinando o filho pequeno, né, que está nas primeiras aventuras desse esporte radical que é a caminhada, né? Porque a gente nasce, a gente não caminha, depois a gente aprende, né? E aí todo mundo tem que aprender a caminhar, né? Olha para frente, olha para o chão para não tropeçar, né? Qual é o pai ou a mãe que nunca deu essa dica, né? Então você procura evitar o acidente. Agora, qualquer pai e mãe um pouco mais atento também um dia deu a dica para o filho: olha, não põe as mãos no bolso, assim, e sai correndo, porque se tu cair, tu precisa da mão para proteger teu rosto, para não bater de cara no chão. Plano de emergência, né? Se cair, se acontecer o acidente, que a gente não quer que aconteça, o que que você faz, né, para ter menos consequências ruins, né? Em vez de perder os dentes, né, esfolar o nariz, põe a mão na frente, né? Qualquer coisa rala a mão é menos grave do que machucar o rosto, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vê autoridades atuando dentro de uma lógica que é como se elas pudessem trazer para zero a probabilidade de ocorrer um determinado tipo de acidente, né? Não, a gente faz tudo para não acontecer. A gente cuida muito, mas tecnicamente a questão é, se você não trouxe a probabilidade para zero, que você tem preparado para o caso de acontecer esse evento que é de baixa probabilidade, mas que tem consequências consideráveis, que a gente conhece o potencial delas, tá? Ou seja, a postura certa do gestor ambiental, ao mesmo tempo que ele trabalha para que
se amplie a segurança, diminua a chance de acontecer um desastre, e ao mesmo tempo ele deve trabalhar, num caso em que o risco é alto, como se ele tivesse a certeza de que mais cedo ou mais tarde vai acontecer o acidente. E a gente tem que estar preparado para o acidente. Porque é só trabalhando na redução da chance do acidente, mas também na redução das consequências, é que eu trago a situação para um padrão de segurança em que as pessoas, por exemplo, não é normal que morram só porque vivem num determinado lugar, né? Isso não é o normal. Então eu não posso aceitar isso como o normal, né? Eu tenho que trabalhar para que isso não aconteça. A pior consequência. O resto tudo é cenário técnico para eu chegar nesse ponto que é uma coisa muito concreta, não é uma filosofia, também não é uma fórmula matemática. É vida humana. Costuma ser a coisa mais importante para qualquer política pública que se faça, né? Em qualquer condição sensata e que respeite minimamente a Constituição do Brasil, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim, valores que estão acima da discussão, né? Muito bem, é bom lembrar, nós temos dois grandes tipos de possíveis grandes desastres ambientais. Os desastres naturais, como, por exemplo, uma grande tempestade que alaga, que provoca escorregamentos, né? Enxurradas que às vezes destroem pedaços de cidades, pedaços de portos até. E tem o risco tecnológico, né? É tudo que está ligado com aquilo que é construído, instalações industriais, etc., né? Já falei um pouquinho, mas enfim, vamos trabalhar com esses dois cenários. E para os dois tipos de desastre, você então tem que ter planos de emergência previamente pensados. Você, claro que tem que, na hora que tem uma emergência, você tem que ter um encontro das, vamos dizer assim, a coordenação dos fatos ali. Quem chega primeiro chama quem é essencial, né? Em geral, numa emergência, você tem bombeiro, defesa civil, às vezes tem o órgão ambiental, às vezes tem um setor que tem as máquinas para fazer alguma intervenção. Bom, enfim, esse grupo tem que, primeiro, claro, reconhecer a situação, mas ele já tem que ter mais ou menos um plano pronto para aquele tipo de situação. Porque aí na hora você vai acionar o plano, né? Você vai mobilizar as pessoas que estão tem o nome no plano, você vai acionar os recursos materiais, às vezes são máquinas, às vezes são barcos, às vezes são máscaras para as pessoas se protegerem de gases que estão circulando no ambiente, etc. Extintor, caminhão com água para apagar incêndio, enfim. Não dá para você improvisar tudo na hora. Você tem que ter isso previamente conhecido e mobilizável num tempo rápido, né? Porque quando a gente perde tempo para enfrentar as crises, pode morrer muito mais gente do que poderia ter morrido. Então, as pessoas morrem não porque está acontecendo um acidente, uma pandemia, elas morrem porque houve falha na organização da resposta à crise. Então, na preparação de um plano de emergência ambiental, você tem que responder uma pergunta básica: o que pode acontecer, né? Caso ocorra o vazamento, caso ocorra uma chuva igual ou maior que o volume X, né? Em geral, a chuva é medida em milímetros acumulados. Muito bem. Então, você usa mais ou menos a mesma metodologia, aproveita as respostas encontradas na análise do risco, que procurou as possíveis falhas e criou hipóteses de acidente. Se você tem as hipóteses dos acidentes que são possíveis, você tem que imaginar o que vai acontecer depois do acidente, caso ele aconteça, né?
Por exemplo, eu tenho aqui um lugar que eu tenho um morro alto, bem inclinado, e que eu já sei que na última chuva começou a escorregar a encosta, né? O solo da encosta. E tem casa aqui embaixo, né? Então essas casas estão no caminho. Se tiver uma corrida de lama forte, vai pegar esse bairrozinho aqui. É, eu posso fazer chamar uns geólogos, né, experientes, e eles vão fazer ali uma análise probabilística também. Eles vão dizer, olha, se cair uma chuva igual ou maior do que 80 milímetros, vou falar um número qualquer que mede o volume da chuva, em, no acumulado de um dia, isso aí, no nosso cálculo, vai encharcar o solo. Se depois disso ocorrer um episódio de uma chuva muito concentrada, tipo tromba d'água, mais de 100 milímetros em 2 horas, é, a probabilidade de descer toda essa massa de lama, levando galho de árvore, levando o que encontrar pelo caminho, e virar uma forte corrida de massa, como uma avalanche de coisas sólidas, e que chegue ali naquelas casinhas, é de 80%. Tá, então eu fui alertado por esse estudo em que momento eu tenho que agir para evitar que possa acontecer uma corrida de lama que vai chegar nessas casas com muita força e vai derrubar tudo, vai arrasar, vai soterrar. Se tiver gente ali, vai morrer. Ou vai ser muito difícil depois salvar a vida. Ou seja, eu crio um critério para proteger as pessoas, tirá-las dali. Eu não vou, então, conseguir evitar, e nem tem como, né, evitar a chuva catastrófica. Eu não vou conseguir segurar o escorregamento do morro. Para a próxima temporada de chuva, eu terei tempo até, numa época mais seca, eu poderia até fazer umas barragens, construir barragens para fazer uma contenção de uma parte dessa lama. E isso pode ajudar a aumentar a segurança daquelas casas, daquela indústria ali embaixo. Mas por enquanto, a única saída é eu tiro as pessoas antes que se ocorra o momento tendencial que me dá uma probabilidade muito alta de acontecer o evento catastrófico. É assim que funciona um plano de emergência. Tá? Então, você tem um gatilho, uma situação que é um gatilho, e a partir dali você vai tentar você já inicia ações que são para reduzir as consequências. Um exemplo de mau atendimento para uma emergência, quando não se tem as coisas pensadas, planejadas antes, para enfrentar aquilo que não está planejado, mas eu tenho que estar preparado para o tipo de ocorrência. Porque tecnicamente eu sei, o sistema gerencial sabe que pode acontecer aquele tipo de acidente. Vamos lá. Alguns anos atrás, uma empresa americana, a Chevron, ela estava explorando um bloco do pré-sal, tirando óleo lá de uma jazida abaixo da camada de sal que tem abaixo, digamos, né, da cobertura que tem no substrato marinho. Aí tem um lugar mais para baixo que tem uma camada de sal. E aí, para ir buscar o petróleo que tem mais para baixo, tem que furar essa camada de sal e tirar. Bom, então isso está acontecendo na costa brasileira, no mar e fora da costa, no mar que não é costeiro, já é mar profundo também. Muito bem, a Chevron protagonizou um acidente. Aí o que aconteceu? Ela conseguiu, chamou uma empresa que atende emergências desse tipo, que recolheu parte, só uma parte, do óleo que vazou. O óleo tinha vazado lá em alto mar, tem impacto ambiental, mas é menos impacto do que se você tiver um acidente que encosta na praia, em ecossistemas como manguezais ou marismas ou
costões rochosos, você tem uma série de ambientes que são muito importantes para a vida marinha. E aí a perda ambiental, ecológica é muito maior se a poluição chegar nesses ambientes. Então, dito isso, como é que a Chevron atendeu o acidente? Ela recolheu uma parte do óleo e aí essa empresa foi e o que ela faz? Isso é um resíduo perigoso. Ela se livrou, porque não tinha um esquema organizado, essa empresa que recolheu o óleo se livrou daquela borra de óleo recolhido e contratou uma empresa de destinação final de resíduos, que supostamente iria fazer a coisa certa, porque tem um jeito de trabalhar com esse tipo de resíduo. O que essa empresa fez? Ela não estava preparada, não tinha conhecimento nem competência e meios. Ela simplesmente levou para um lugar e despejou esse material num tanque que não estava preparado para esse tipo de resíduo e dali vazou. Isso foi num lugar próximo do mar, da praia, né? Vazou, foi para o riozinho e foi para o mar, né? E chegou e ficou, poluiu então a praia e poluiu o manguezal, enfim. A empresa, por falta de um plano de emergência, porque num plano de emergência você já tem ali uma lista das empresas que estão aptas a prestar o serviço de dispor, fazer a disposição final adequada do tipo de resíduo, borra de óleo. Porque tem um jeito de trabalhar, você não pode. Agora, na prática, a empresa acabou pegando o óleo que estava lá em alto mar, onde o impacto ambiental era menor do que se tivesse na costa. Ela trouxe para a costa e poluiu a costa por um erro no plano, na execução das ações de emergência, por falta de um plano de emergência. Então, para dar um exemplo de como a gente pode piorar o risco, porque é isso. Essa empresa, dessa forma, ela ampliou o risco do acidente, porque ela colocou em risco os ambientes que não estavam em risco só pela lógica do acidente. O atendimento dela foi tão ruim que ela agravou as consequências do acidente ambiental que ela tinha protagonizado. Quer dizer, não dá, né? Exemplos de bons atendimentos de emergências, como funciona. Quando, por exemplo, no caso de um acidente com petróleo, se a empresa atende rapidamente, consegue conter o produto e retirar o produto. Vão ficar resquícios mais mínimos, que depois vão se diluir no mar. Então, você tem alguma alteração ambiental, mas você não tem um dano que pode colocar em colapso certos ambientes, quando você concentra, por exemplo, uma enorme mancha de óleo num único lugar, né? Você pode ter efeitos que duram no tempo e que são negativos. Ou então, quando você tem um acidente tecnológico grave e consegue evitar que tenha vítimas fatais, quando funciona o plano de emergência, né? E você retira as pessoas de um lugar perigoso antes que chegue lá ou a nuvem tóxica ou o incêndio, etc. Então, a postura técnica recomendada é a seguinte: você tem que ter a análise do risco, você tem que trabalhar para reduzir as probabilidades, você tem que trabalhar para reduzir as consequências no caso de acontecer o acidente. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você reduz o risco nos dois grandes fatores, nas duas grandes grandezas que ele tem, a probabilidade e a consequência. No caso dos eventos que são climáticos, né, é importante você lembrar que um evento climático extremo que você classifica como risco natural, dependendo do lugar onde acontece, por exemplo, a tempestade, o desastre natural pode se desdobrar em desastres tecnológicos. Aquilo pode ser a origem, por exemplo, uma grande chuva provoca um movimento de solo, aquilo acaba tensionando um duto de produto químico, se ele se romper, né?
Se o solo se movimenta, você pode. Eu já vi essa situação em Cubatão. Cria uma barriga no cano, porque o solo se mexeu. O solo onde o cano, esse grande duto, está deitado ali dentro de uma vala. Mas aí se mexe todo aquele ambiente. O duto tensiona e de repente ele pode se abrir por um excesso de, né? Ele não tinha tanta elasticidade. E ali começa um acidente tecnológico. Então, isso é importante ter em mente. E quando as consequências envolvem grupos humanos, aí há uma necessidade de trabalhar com um plano de resposta que é mais complexo, porque você vai ter que ter um plano de ação que envolve as medidas técnicas, do tipo, vem o bombeiro com algum produto apropriado para o tipo de substância que está sendo liberada para neutralizar, etc. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar com a maneira como as pessoas, os grupos humanos reagem diante do perigo e como essa reação ela pode virar ou um agravamento do risco que essas pessoas estão expostas naquele momento, que é um risco agudo, grave, né? Muito drástico nos seus efeitos, potencialmente, e então você tem que lidar, o teu plano de emergência tem que trazer conhecimento de como lidar com o comportamento das pessoas. Comportamentos humanos que podem ser muito diferentes. Você pode ter num desastre, é comum que as pessoas fiquem muito assustadas e entrem em pânico, um pânico coletivo, que é uma das preocupações centrais que você tem que ter, porque às vezes a reação de pânico cria ameaças que fazem até mais vítimas na hora do acidente do que o próprio acidente em si, né? A explosão, o incêndio. As pessoas fogem de uma maneira desorganizada e às vezes se pisoteiam. Já houve casos que as pessoas pularam num rio e morreram. É, o pânico é uma ameaça dentro da ameaça do desastre ambiental. E é muito compreensível que as pessoas entrem em pânico, porque é muito impressionante e e coloca em colapso ali a vida das pessoas de maneira instantânea ou de maneira imediata, né? Uma enchente não evolui instantaneamente, mas ela pode chegar num tempo que, quando a pessoa percebe, a situação já é muito grave. Então, a pessoa ela perde as referências e fica vítima do pânico, tomada pelo pânico. Ela não atina como se colocar em segurança, como proteger seus filhos, etc. A curiosidade das pessoas diante do desastre pode colocar as pessoas em perigo, às vezes coletivamente. Vamos lá ver, o que está acontecendo? Não é nada. Pô, que legal! Isso acontece. Estou falando de coisas que são constatadas pelos estudos sobre a reação espontânea das pessoas. E isso está muito ligado com uma outra coisa, que é o nível de informação que as pessoas têm sobre o que acontece ali à sua volta, né? A gente já falou da questão, né, da caixa preta, né? As pessoas não compreendem, não têm ideia do que tem ali naquela indústria. Então, a percepção do risco é muito diferente, né? E as pessoas às vezes estão em grande perigo, por exemplo, de violência, tiroteio, e aí elas nem dão bola para o risco ambiental, uma coisa que pode acontecer. Então, a desinformação, a desorientação, falta de informação, porque nunca ninguém abriu o jogo e falou claramente para a comunidade o que pode acontecer e como que a gente faz para se colocar em segurança. Falta essa coisa básica. E aí a população reage de qualquer jeito diante de uma coisa que ela não consegue nem compreender. E aí você tem um campo técnico das estratégias mais adequadas para lidar com a população. Um exemplo é a metodologia de alerta e preparação das comunidades para as emergências locais, que o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas desenvolveu e oferece orientação.
para que seja praticado em todo o mundo, que se baseia essa metodologia no direito que as pessoas têm de ter a informação sobre os perigos ambientais e sobre as maneiras adequadas para se manter em segurança caso ocorra um desastre. Nós temos ainda alguns outros focos, sempre a questão, quando não tenho pessoas envolvidas, mas de qualquer modo, numa visão com base ecossistêmica, eu tenho como estabelecer prioridades sobre os ambientes que eu devo proteger, onde seria mais grave se a poluição atingisse, e, ou seja, eu tenho informações sobre o ambiente, sobre como pode ser um acidente, como ele pode evoluir, né? Por exemplo, se você derruba uma embarcação, deixa vazar óleo no mar ou na lagoa, né? Aquilo vai ter um comportamento. Depois que vazou um certo volume de óleo, conforme a água esteja correndo para um lado ou para o outro, né? Em função de maré, por exemplo, e conforme o vento esteja soprando numa ou noutra direção, conforme a temperatura da água também, aquela mancha vai ter um comportamento, ela vai ir para um lado, vai ir para o outro, às vezes ela passa uns dias indo para um lado, depois uns dias indo para o outro. Tudo isso tem que estar já previsto como possibilidade para você ter um plano em que você saiba onde estão, né, os ambientes mais frágeis, onde está a instalação, por exemplo, de uma marina que tem embarcações de passeio e vai ser um problema se o óleo encostar ali. Enfim, você pode definir uma rede de pesca, o lugar em que os barcos de pesca estão, né, abrigados. Você não quer estragar as redes, os barcos. Às vezes tem uma instalação de maricultura, tem um cultivo de mexilhões ou de outros organismos, então você não quer que chegue ali a poluição, você pode proteger. Enfim, você tem um plano para você procurar reduzir ao máximo as consequências negativas caso ocorra o acidente. Esse plano tem que ser preparado antes de qualquer emergência, né? Porque naquele lugar onde você está, talvez nunca tenha tido desastre. Mas em outros lugares do mundo em que se usa essa mesma técnica, a técnica que eu digo é da atividade que lida com substâncias perigosas, né? Enfim, ou nos cenários de desastre natural, né? O equivalente em termos do que é prioritário proteger. Então, aí você define um plano, você identifica os meios que você precisa, a equipe, os meios de comunicação para poder ter uma ação organizada, etc. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, né? O importante é que tem metodologias de referência consagradas, tem experiências para a gente aprender com elas e procurar reproduzir o que elas têm de bom. Então, aí tem um campo interessante para o gestor ambiental conhecer mais e, quem sabe, até depois, com o tempo, se especializar, e isso acaba abrindo o campo de trabalho, né? Porque nós temos pelas características da economia e pelo histórico da política ambiental, nós temos um volume no território, por exemplo, do Brasil, muito grande de situações em que esse tipo de conhecimento é muito importante. Bom, eu acho que dá para enxergar nessa apresentação sobre gerenciamento do risco que a gente combina o uso do licenciamento e da fiscalização, isso muito mais para a parte preventiva, para exigir o estudo de risco, para depois, inclusive, exigir que os projetos de gestão decorrentes, né, como os próprios planos de emergência, existam, mas não é só pedir que a empresa me entregue um papel onde está escrito plano de emergência. Né? Não é me manda um arquivo de computador com o teu plano de emergência. E aí eu digo, não, tudo bem, está autorizado porque tem um plano. Isso não é verdade. Não é assim que funciona. Isso aqui é uma ideia. O plano você tem quando ele foi implantado, quando ele foi treinado, quando você realizou simulados, quando os recursos materiais existem, quando você testou o tempo de acionamento, o tempo de resposta. Então,
Isso é um plano. Aí você pode dizer, tem um plano, né? Enquanto você não chegou nessa etapa, você só tem uma intenção. Isso foi o que aconteceu em Mariana, isso foi o que aconteceu em Sobradinho. E deu no que deu. Então, isso não é fazer gerenciamento do risco. Isso é atender é, medidas burocráticas. Mas a gestão ambiental não é só uma burocracia. A burocracia existe, tem que documentar todo o processo, os direitos têm que ser respeitados, etc. Mas isso está a serviço de intervenções reais, no caso aqui, sobre os riscos ambientais, para reduzir o risco. Senão, não serve para muita coisa. O planejamento do ambiente também é usado para você, quando você reconhece as características, né, de cada ambiente, o que é prioritário proteger pessoas, ecossistemas, etc. As unidades de conservação têm que ser levadas em consideração, é claro, né? Elas serão espaços prioritários para proteção, né? E os gestores talvez precisem ser treinados para conseguir ter resposta adequada, porque eles é que conhecem muito melhor aquele território. Evidentemente, a educação ambiental, uma conscientização geral sobre uma atitude mais responsável, mais atenta. A sociedade precisa reconhecer a questão do risco ambiental e se preparar para trabalhar com isso. A articulação com a defesa civil é fundamental, né? E aí, para fechar, eu queria dizer o seguinte: para os grandes desastres, sejam de origem natural ou tecnológica, o único jeito da sociedade ter uma resposta eficaz, preventiva ou ao plano de resposta se acontecer um desastre, é criando colaboração, é criando cooperação, ampliando a capacidade de cooperar. E a gente, qual é a dificuldade para cooperar? Nós somos uma sociedade de interesses diferentes, pensamentos diferentes, valores diferentes, e isso é uma riqueza. Mas nós temos que ser capazes de criar cooperação. E há momentos em que a convivência na sociedade não, não alerta o suficientemente e não facilita o suficientemente essa cooperação. E quando existem crises, como os desastres ambientais, é, as pessoas são levadas emocionalmente a mobilizar os seus impulsos mais profundos para se defender, né? Essa questão do medo, etc. Então é fora da emergência, é durante o dia a dia, quando nada de estranho está acontecendo, que a gente precisa construir uma visão em conjunto, né? E dialogar e entender que a gente precisa se ajudar, cada um fazer a sua parte, porque quando acontece um grande desastre, não tem nenhum único ator da sociedade que consiga sozinho dar a resposta à altura. Uma grande crise, ela precisa que todos enxerguem o que precisa fazer e se ajudem. Uma sociedade, uma comunidade que consegue cooperar, consegue ultrapassar as crises, mesmo tendo perdas, né? Fica uma sociedade mais resiliente, né? Que consegue ser perturbada por um fator muito drástico, mas consegue assimilar aquilo e sobreviver, ainda que tenha perdas, né? Essa capacidade de cooperação é essencial diante das grandes crises ambientais, né? E os desastres são crises agudas, momentâneas. Então, é fundamental que a gente tenha possibilidades da política ambiental ter um forte diálogo na sociedade que permita conhecer as visões dos outros e também chamar a cooperação. Todo mundo precisa ajudar diante desses desafios. Isso vai nos levar então para falar mais para frente agora do começo, meio e fim, digamos assim, da construção de uma política ambiental, né? Eu criei alguns exemplos concretos para procurar exercitar a ideia de como usar combinadamente os instrumentos de gestão. Então, agora vamos falar um pouco do processo geral da administração ambiental, tá bom? Então, até mais, cuidem-se, um abraço.